Boa noite, meus queridos irmãos. O sorrir, antes de qualquer reação que não seja a gratidão de poder estar aqui nesta casa. Eu já, talvez seja a casa mais nova que eu falo, né? Dentro dos 2 anos que aqui comecei. Eu comentava com a Alberina, aumentou muito a quantidade de pessoas, né, de frequentadores, e uma casa que tem um corpo mediúnico hoje bastante difuso. E aí a gente se pergunta, né, como eu já frequento os centros espíritas durante muito tempo, né, e quando somos chamados a fazer uma explanação, ou estudar juntos, porque na realidade não vou ensinar a ninguém, eu estudar também. Quando eu chegava em certos lugares, eu via aquela quantidade de carro, e eu falava, nossa, essa casa tem psicografia? Não. Eu sei, essa casa tem psicografia ou tem tratamento de cura, certo? Porque, normalmente, enquanto nós estamos assim no nosso conforto da nossa saúde, quando nós muitas vezes não somos assolados por perdas, principalmente de pessoas de uma forma bastante prematura, né? Ou seja, quando a gente ia em Uberaba e encontrava aquela quantidade de pessoas que lá estavam, nós íamos encontrar ali dezenas de mães, de pais ou de parentes que estavam na expectativa de receber uma carta, uma notícia de seus filhos, de seus parentes, para que pudessem então lhes consolar. E assim, milhares de pessoas assim receberam dentro da condição de Chico Xavier, e outros lugares que vêm, como esta casa, na expectativa de ver, muitas vezes, a solução dos seus próprios problemas. Ou seja, gostar de sofrer é patologia, né? Ou seja, é masoquismo. Quem gosta de sofrer? Nós queremos, diante dos nossos sofrimentos, das nossas dores físicas, das nossas dores emocionais, porque muitas vezes nós não viemos aqui porque temos alguma lesão física, mas porque nos encontramos numa situação, muitas vezes, de angústia. Às vezes nos encontramos com situações até mesmo de rompimentos emocionais que nos colocam em desequilíbrio, e isso faz com que nós possamos, às vezes, buscar as soluções que nem sempre nós encontramos dentro das condições normais que a medicina possa nos dar, nos escritórios de psicologia, de psiquiatria possam nos ajudar. Eu sou goiano, mas não sou goiano do pé rachado, né? Ou seja, mais dentro da prática, da condução, muitas vezes, daquele grupo de bois, né, que são levados pelos vaqueiros, eles vão, quando eles chegam, encontram, no meio do caminho, eles encontram um rio. E para atravessar esse rio, o gado tem a seu cuidado, ele tem medo, ele reage instintivamente em não querer reagir. Muitos deles são desbrafados, mas às vezes vamos encontrar uma ou outra vez, principalmente uma vaca, certo? Aqui sendo, aí ela não quer passar. O que é que eles fazem então, na sabedoria deles? Pegam um bezerrinho, leva para o outro lado do rio, e no primeiro chamamento materno, a vaca escuta e ela então atravessa. E isso nós chamamos muitas vezes dos chamamentos que nos levam a transpor certas barreiras que muitas vezes nós não faríamos se não tivéssemos esse tipo de chamamento. Então a dor, a dificuldade, são muitas vezes essas situações que nos chamam para encontrar algo novo. E eu gostaria pessoalmente, se eu pudesse,
pudesse, eu conversaria numa roda, grupo por grupo. É a primeira vez que eu venho, é a segunda vez, aqui estou em processo de tratamento. E olha, nesse capítulo que hoje nós estamos aqui dentro, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, dos quais nós temos que começar a ter essa intimidade com a obra espírita, que foi trazida para todos nós em 1857, em abril, salvo engano, certo? Através do Livro dos Espíritos. Naquele dia, naquele momento, foi lançado ao mundo a notícia mais revolucionadora que se pode ter notícias, e até hoje não teve outra que a superasse. A vida prossegue, a vida não acaba. Ou seja, nós somos seres eternos. Então nós muitas vezes somos muito imediatistas, querendo resolver os nossos problemas de uma forma imediata. Não, não será assim. Isso será fruto de uma construção de nossas jornadas, que vão ser muitas, muitas. E o Espiritismo então veio trazer ele abriu a janela. Se o universo era restrito, se a vida era restrita, ele abriu a janela do universo. Somos seres eternos, não existe morte. Ainda hoje, salvo engano, numa reflexão do momento espírita, nós tivemos a oportunidade de escutar daquela reflexão, de que não existirão separações eternas. Não. Aquilo que está dentro do nosso coração ficará eternamente conosco, mas não é eternamente na lembrança, será na condição de que nós estaremos, quando aqui encarnados, voltarmos para a verdadeira pátria, que é a pátria no mundo espiritual, nós estaremos reencontrando com os nossos amores, com os nossos afetos. Que coisa extraordinária, que coisa maravilhosa, mas nós precisamos nos preparar para o retorno ao mundo espiritual, para que a gente, às vezes, por força das circunstâncias, que a gente chama de padrões vibratórios, nós possamos não ter oportunidade da convivência com aqueles que a gente tanto ama, mas se encontrando na nossa distinção espiritual. Portanto, meus queridos irmãos, me permitem assim, e essa é a grande tentativa de nós estabelecermos um sentimento efetivo de fraternidade entre nós. Aproveitemos essa grande oportunidade do chamamento que nos é dado para conhecer essa doutrina extraordinária, que tem como principal objetivo reviver o cristianismo dentro de nós, o qual muitas vezes nós saímos pelas tangentes, como nós vamos hoje falar aqui. Às vezes nós achamos, quando se fala de fé, que fé é crer. Eu acredito. E é extraordinariamente importante que nós tenhamos um dos lados da fé, que a fé é a confiança, né? Muitas vezes é a confiança que temos, se nós vamos adentrar para uma sala em que vamos utilizarmos do mediunismo, da medicina espiritual. Como é bom a gente ter maior conhecimento para que possam ser potencializadas as nossas curas. Mas a cura do corpo é muito importante para nos dar paz, para nos dar tranquilidade, para que assim então possamos ter mais facilidade da absorção, para aí sim partir para o verdadeiro projeto da cura espiritual. Jesus, esse ser iluminado, que neste mês nós começamos a adentrar nessa faixa. Eu adoro Natal, porque nós começamos a mudar o nosso padrão vibratório. O mundo espiritual sabe disso, ele tem essa expectativa. Por isso, não sejamos econômicos no dizer Feliz Natal. Mas quando falar o Feliz Natal, fala com vibração de amor, deseje efetivamente essa felicidade. Eu estava conversando com a minha parceira e dizia: eu estou preocupado, porque eu estou vendo poucas luzinhas, né? Poucas decorações, não é? A gente não pode fazer isso. Decore, mas decore principalmente a sua alma. Ilumine-se, bote um monte de luzinhas de quê? De manifestações do quanto é importante trazer
trazermos para dentro dos nossos lares. Mamãe, papai, que é essa festa? É aniversário de Jesus. Papai Noel pode que vem, não pode ser a figura principal, ainda que nós possamos, na nossa forma didática, conciliar com isso. Mas é importante o nosso trazermos a figura de Jesus, para que a gente deixe claro que Jesus, não tenhamos dúvida, porque senão fosse assim, já tínhamos matado essa ideia, né, de Jesus. Ela persiste, permanece, porque ele trouxe a verdade absoluta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém poderá ir alcançar o reino dos céus se não for por mim, através de mim. Mas não é crença, como nós vamos ver aqui. Não adianta. Eu creio em Jesus, eu acredito em Jesus. É melhor aquele, eu digo o seguinte: meu pai, 4 anos de idade, não teve tempo, trabalhou para poder sustentar os seus próprios irmãos. Agnóstico, o que é agnóstico? Ele não tem nada. Só ia à igreja, em casamento, e quando muito algum batizado. Meu pai, não chego no solar dele como pessoa, como verdadeiro cristão, pois ele era o cristão que vivia a prática. E é isso que nós temos que compreender. Jesus veio nos trazer o roteiro da felicidade. Num dos seus mais emblemáticos sermões, que é o Sermão da Montanha, ele veio trazer todas as referências para que nós possamos efetivamente sermos felizes. Mas muitas vezes Jesus até nos alertou: olha, tenhamos sempre cuidado, não é aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai de Jesus, que é o nosso Pai? A plena fraternidade de toda a sua família, através do amor. Através do amor. E é justamente este amor que precisamos deixar que tome conta completamente de nós, pois potencialmente ele está dentro de nós. Agora vamos parar. Já que a Rodriguinha só deu 30 minutos, já passou o silêncio. Essa parábola, que não é uma parábola tradicional, como nós muitas vezes, quem teve a oportunidade de conhecer a parábola do bom caminhoneiro, né? Do bom samaritano. Eu faço um trocadilho com o bom caminhoneiro. Ele escutou, é interessante. A parábola do bom samaritano, são diversas parábolas que Jesus utilizava, porque essa era a didática mais apropriada, e isso é uma realidade que até hoje elas estão aí, sobreviveram. Todos os ensinamentos trazidos naquela metodologia, que eram utilizadas também pelos profetas, não mais através de palavras, mas muito mais através de encenações. A encenação é você fazer um teatrinho para poder transmitir o conhecimento. E naquele dia Jesus, no dia, quando se fala dessa parábola, estava nos seus últimos dias. Ele tinha ido para Jerusalém. Nós estávamos naquela expectativa de que ele era o salvador do mundo material. E nós confundimos, achamos que ele ia ser o imperador, que ia libertar o povo hebreu do domínio dos romanos. Aí colocamos ramos, toalhas, e ele veio aqui por rico. Porque Jesus sempre estabeleceu essa figura dele, do seu início até agora, da simplicidade absoluta. Na manjedoura, a simplicidade. Na entrada a Jerusalém, nos seus últimos dias, no animal mais simples que poderia existir. E naquele dia ele foi para poder justamente passar os seus últimos dias. Jesus sai de Jerusalém, era um domingo de Páscoa. O que é a Páscoa que nós comemoramos até hoje com os nossos coelhinhos, com as nossas coisas? A Páscoa era a comemoração dos hebreus da libertação dos egípcios. E ali eles comemoravam uma festa muito bonita da
da libertação. E naquele dia, se era Páscoa, e se nós estamos no calendário judeu, era o quê? Abril. E Jesus sai então de Jerusalém, vai para Betânia, uma cidade que tinha, e lá passa e dorme. Normalmente ele tinha um pouso dentro da casa dos irmãos Lázaro, Marta e Maria. Eram 3 irmãos. E tem muita história nos evangelhos, vale a pena a gente ver sobre qual a característica de Marta, qual a característica de Maria e Lázaro, né, que recebeu a possibilidade que a gente fala de ressuscitar, não é isso? E Jesus então sai com os seus discípulos, depois que passaram de Betânia. As irmãs não deixariam Jesus sair sem um bom café da manhã, de jeito nenhum, né? Tinha um carinho enorme, e elas eram muito prestativas. Só que quando Jesus está indo com os seus discípulos, e ele então, em certo momento, ele vê uma figueira. A figueira e a videira são 2 árvores simbólicas dos judeus. Em todo o Velho Testamento, em todas as comissões, nós vamos ver referências à figueira e à videira. O figo está dentro de um dos grandes frutos ligados aos judeus. Quando Jesus vê aquela figueira, toda ela cheia de folhas, verde, forte, reluzente, eu diria, quando a gente fala que ele está se gabando, se apresentando, hoje sai a palavra. Quando Jesus vê, ele diz, então, eu vendo que tinha visto a figueira, teve fome, foi e se dirigiu à figueira para colher o quê? Era toda exibida, né? Aquela figueira. Por que ela estava exibida? Porque ela estava toda forte com suas folhas. Jesus, então, na sua expectativa de que ali fosse ter frutos, figo, mas não tinha. E aí, dentro dessa ensinação simbólica, e os apóstolos os discípulos estão junto com eles, o Pedro então dá uma atiçada, né, em Jesus, no sentido, Jesus então olha, e ele então diz, entre aspas, quando verificou que não tinham frutos, que aquela figueira, apesar da sua beleza, da sua exuberância externa, não estava correspondendo àquilo que tinha de expectativa, que era ter frutos. E aí então, eu não gosto desse termo, né? Tem gente que Jesus amaldiçoou a figueira. Não há possibilidade de Jesus amaldiçoar ninguém. Quando nós, na nossa, entre aspas, ignorância, quando a gente escuta de Jesus, os vendilhões do tempo, Jesus ficou bravo, Jesus derrubou barraca, derrubou isso, não tem isso, porque isso vai contra a figura de Jesus. Mas realmente ele então precisava fazer a sua ensinação simbólica, essa sua parábola, porque ele queria transformar isso num ensinamento. E ele então, entre aspas, projeta sobre essa figueira e diz que ninguém mais coma fruto. Só isso que ele disse. Agora, é engraçado, né, Rodrigo, que esta parábola está dentro da condição da parábola, do capítulo que fala sobre a fé que transporta montanhas. Por que ele inseriu isso daí? Porque nós vamos verificar que fé é essa que nós temos. Qual é a fé que nós temos? A fé da figueira? Opa, não sei. E no outro dia, quando eles voltam, para surpresa, Pedro então falou, nossa, que luz, a figueira secou até a raiz. Morreu. Ou seja, as coisas jogou praga, jogou de suor. Nada disso. Na realidade, o que Jesus quis trazer naquele dia para todos nós é que ficasse exposto claramente todo e qualquer sistema, todo e qualquer indivíduo, toda e qualquer doutrina que fosse simplesmente de exposição externa deveria ser eliminada. Por quê? Para quê? Porque senão ela nos leva a verdadeiros erros, verdadeiras tragédias.
estudando a realidade, aquela figueira não era a época para ter frutos. Os frutos de figo, a sua principal produção era agosto. Agosto e julho. Abril não era a época de figos. Não era nem para ela estar lá com aquelas. Mas quem já mexeu com fruticultura, quem já mexeu, existem o quê? As plantas temporãs. Ela, como estava com folha, obedecia a essa realidade de ser temporã. E como temporã, deveria o quê? Ofertar frutos, produzir frutos, mas não produzir. E Jesus então tira desse ensinamento para todos nós, para que nós começássemos a compreender o verdadeiro sentido de principalmente nós que estamos adentrando, aqueles que estão começando numa nova doutrina, adentrando um novo tempo, para poder absorver novos conhecimentos, novas realidades, se tornar, entre aspas, um frequentador. Mas qual é o objetivo que Jesus trouxe para nós nessa nossa vida aqui na Terra? O Espiritismo é uma doutrina, ele tem o seu campo religioso como cristianismo redimido. Esse é o grande desafio, tanto do catolicismo, quanto dos evangélicos, quanto do Espiritismo e outras religiões que têm base no cristianismo, é voltar a trazer o cristianismo na sua essência. E o que é essa essência? O que é que Jesus tem de expectativa com cada um de nós? Que nós possamos ser, agora, vamos nos transformar numa árvore. Façamos essa transmutação, somos árvores. E Jesus nos dá adubo, nos dá água, nos dá terra. Só que Ele espera o quê? De nós? Frutos. Essa é aquilo que eu tenho fome, dizia Jesus. Fome de quê? Não era de figo. Ele tinha fome daquilo que é a grande oportunidade que ele queria ver. Fome de virtudes. Fome da verdadeira, daquilo que nós deveríamos oferecer. Então nós, como árvores que agora nos encontramos, deveríamos então fazer uma avaliação. Que tipo de árvore sou? E Jesus também nos trouxe esse grande ensinamento. Conhecereis as árvores pelos frutos. E nós temos condições de fazer essa autoavaliação. Quando eu moro numa casa que tem acerola, tem pé de pitanga, tem pé de carambola, tem amoreira. Agora, a pitanga não dá agora, a pitangueira. A árvore da cenoura não dá, aí o jabuticaba também. Cada uma produz na sua condição única. Agora nós somos esta árvore maravilhosa de multifrutos. Nós não produzimos só um fruto, nós temos dezenas de frutos a oferecer ao nosso querido Mestre Jesus. Dezenas, diferente das árvores da natureza. O que Jesus tem de expectativa para nós? Que nós sejamos árvores que produzam os frutos. Eu vou dizer-vos que são todos aqueles que ele veio e expôs no seu próprio Sermão da Montanha, quando ele diz: bem-aventurados os mansos, os pacíficos. Qual é o fruto que nós podemos ofertar? A mansuetude. As atitudes, o fruto da paciência. Bem-aventurados os mansos, a humildade. Olha, que extraordinário ser uma árvore que tem a condição de ter paciência, que tem a condição de ser humilde, que tem o fruto da benevolência, que tem o fruto da honestidade, que tem o fruto da compreensão. Nossa, são tantos. Da docilidade. São todos frutos de substância extraordinária que nós deveríamos estar a ofertar. É isso que Jesus quer
quer que nós sejamos dispensadores desses frutos nobres, dos quais um deles está no topo da doçura, da qualidade que eu preguei durante todo o mês de maio. O fruto do perdão. Fruto do perdão. Neste mês em que nós agora nos encontramos dentro do espectro de Jesus, Jesus nos chama e a gente acha que, eu vou dar um presente. Qual é o presente que Jesus quer de cada um de nós? Jesus nos leva lá no ensinamento, quando ele então nós, estabelecendo justamente essa postura de querer fazer situações de agradar a Deus através de nossas ofertas, e eu fui lá no templo para levar um presente, para levar uma oferta. Ou seja, Jesus disse: não, deixe esse presente aqui, vá, retorne, e me deu o fruto da reconciliação com aqueles que têm algo. Reconciliação, perdão, reharmonia. É isso que nós precisamos, então, cada um de nós. Olha, não adianta querer achar o que é essa figueira cheia de folhas exibidas. Nós, lá no passado, achávamos que os próprios doutores da lei, quando a gente vê, eles se vestem todo impecável. Os próprios religiosos colocam aquelas decas, aquelas túnicas cheias de riqueza. Nós mesmos pegamos os templos onde a gente queria fazer as orações a Jesus, a Deus, e cobríamos de ouro, como se dessa forma, não, eu não quero nada de ouro, eu não quero nada de matéria, eu quero o amor transformado de cada um de vocês nos frutos das virtudes, para que nós não possamos ser confundidos com árvores de maus frutos. A árvore também não é porque dê frutos, reconhece a verdadeira árvore pela qualidade dos frutos. Se nós, então, ao contrário, temos o fruto do egoísmo, fruto do orgulho, fruto da vaidade, fruto da inveja, fruto do ódio, nossa, essa árvore existirá até um certo ponto, pois ela terá que ser recebida. Mas isso não é um ponto de destruição de Jesus em relação ou da natureza para as árvores que não produzem bons frutos. Porque a misericórdia divina, extraordinária de Deus, nosso Pai, vai transmutar cada um de nós que ainda estamos produzindo frutos maus, para que nós possamos amanhã produzir. Mas para isso, muitas vezes, por nós termos insistido na produção de frutos maus, tivemos que passar pela poda, pela condição de sermos podados, mutilados até, e aí são as dores, essas são as nossas grandes jardineiras, a dor que nos faz agora retornar para que nós possamos então eliminar os frutos maus, eliminar as tendências más, para construir e deixar surgir o que está tudo dentro de nós, tudo. Todas as boas virtudes, tudo de bom, o que é o amor? O amor é a concentração das virtudes no nosso corpo. Vou acabar. Não deu nem para falar, um pouquinho, não tem muita coisa. Mas eu vou falar e contar só uma historinha. Hoje ele é desse tamanho, pequenininho. Vocês já ouviram falar em Eurípides Passanufo? Então, Eurípides Passanufo, nessa casa medíocre aqui, Eurípides Passanufo, esse médio extraordinário, né? De desdobramento. E olha, gente, é até interessante alguém perguntar, vamos depois, vamos lá na web aí, e pegue a própria biografia de Eurípides Passanufo. Eurípides Passanufo era um católico, e aqui eu tenho total respeito e muito pelo catolicismo. Ele era um católico, só que naquela época em que o catolicismo, a missa era em latim, a Bíblia era em latim, então não adiantava, sei lá, você ia ficar lá só escutando, nada, você não entendia isso. E um dia alguém deu ao Eurípides Passanufo um livro, olha só, Clube do Livro, não é? Um livro. Livro qual foi? Não foi hoje, não foi o Livro dos Espíritos. Depois da morte de Leão Denis. Aquilo então acordou o Eurípides Passanufo. Opa! Abriram agora! Abri o universo para mim.
não morremos. E Eurípides Barçanufo, então, já depois como médium, um dia ele estava em casa, à noite, e dormindo, ele veio em um processo de desdobramento que vinha a ser, o espírito sai, literalmente sai do corpo e vai para outros planos, e ele foi no mundo espiritual, sendo conduzido, certo? Cada vez mais, até que ele chega então em um lugar maravilhoso, um antigo de madeira de árvore, com cachoeiras, com um padrão vibratório extraordinário. Ele entra, ele vai caminhando, e assim perto do lago ele vê então uma figura que está sentada numa pedra, uma figura luminosa, que ele não consegue identificar quem é. E ele vai caminhando. Quando chega a uma certa distância, eu sei disso, quando a gente chega perto de distância, quando Chico Xavier, a gente para. Aí ele para, porque ali é como se algo começa a tomar conta dele, de uma emoção, porque quando você está entrando dentro de um padrão vibratório diferente, e ali aquele ser que estava lá era um ser iluminado, ele vê e é tomado por uma emoção, ele ajoelha e começa a chorar, de emoção, é natural. E quando então aquele semblante começa a ficar, deixa de ser tênue para ser concentrado, ele olha e vira quem que ele estava vendo? Quem? Jesus. Eurípides Barçanufo então vê a figura de Jesus e ele está chorando, né? O Eurípides está chorando. Ele chega mais próximo, toma coragem, porque para falar com Jesus tinha que ter muita coragem. E ele vê Jesus, e para a surpresa dele, Jesus estava chorando. É a segunda vez a história da igreja de Jesus chorar. Jesus chorou com Pedro, justamente por essas circunstâncias. E então, Eurípides Barçanufo toma coragem e pergunta, Jesus, ou pergunta, quase faz uma pergunta afirmativa, Jesus, você está chorando? Você está chorando pelos descrentes do mundo? E Jesus responde a ele, não choro pelos descrentes do mundo, porque eles merecem todo o nosso amor. Choro por aqueles que conheceram o Evangelho e não os colocam em prática. Essa é a grande tristeza. Esse é o grande pesar de Jesus. Jesus abre os corações, os braços nesse mês para todos nós, para que nós possamos então ofertar vamos fazer a prática desse mês, de oferecer àquele que está ao nosso lado, aquele que está em nossa casa, aquele que está no nosso trabalho, aquele que está no trânsito, frutos oriundos do jardim do amor. Que Deus nos abençoe, que a paz, a harmonia interior sejam presentes em cada um de nós. Muito obrigado pela paciência.